Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso workshop de recursos hídricos aplicados na mineração. Seja muito bem-vindo aqui nesse encontro online que nós estamos preparando aqui para você que já atua no mercado de mineração ou deseja ingressar nesse mercado. Saiba que nesse encontro aqui a gente vai abordar pontos que muitas vezes são pontos cegos no nosso dia a dia de trabalho, nos projetos e consultorias, dentro da área de recursos hídricos, na mineração. Muitas vezes a gente vai no automático e alguns riscos ali passam batido. Então, fiquem atentos aqui a esses pontos que a gente vai abordar com vocês e também vamos encaminhar possíveis soluções para cada tema que nós vamos abordar dentro aqui da área de recursos hídricos, ok? Então, esse encontro aqui, pessoal, ele é para quem? É para você que é engenheiro civil, para você que é engenheiro ambiental, engenheiro hídrico, sanitarista, técnico, você que atua no mercado de mineração, você que é hidrólogo, você que está colocando a mão na massa, você que deseja ingressar nesse mercado. Beleza? Então, para a gente começar com o pé direito, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá? Não sei se você sabe, mas esse conteúdo chega para outros profissionais quando tem mais interação. Então, a sua curtida acaba promovendo esse conteúdo para outros profissionais da área. Se você já conhece aí 2, 3 colegas que atuam no mercado de mineração, já clique em compartilhar, manda para eles e se inscreva aqui no nosso canal. Beleza? Então, pessoal, olha só, antes da gente começar aqui com o nosso convidado de hoje, para a gente passar aqui para vocês esses pontos chaves aqui dentro do mercado de mineração, dentro da área de recursos hídricos, eu só queria destacar para vocês o seguinte, tá? Essa área de recursos hídricos, ela tem crescido demais dentro da mineração, tá? Crescido em tamanho, em importância e também em nível de exigência. Hoje em dia, a exigência é muito maior para projetos que giram em torno da área de recursos hídricos, né? Então, nós sabemos, nós temos vivenciado isso no dia a dia. Somado a isso, nós sabemos também que a tecnologia entrou na mineração, né? Entrou na engenharia de uma forma geral. Então, hoje nós temos aqui diversos softwares, diversas possibilidades de resolver o mesmo problema. Às vezes, uma ferramenta funciona melhor para um problema, outra ferramenta funciona melhor para outro tipo de problema. Então, além de conhecer os métodos, conhecer o conceito, a parte mais teórica, né? Também conhecer essa parte prática, as ferramentas, as aplicações, aonde utilizar cada ferramenta, onde utilizar cada software, softwares que são gratuitos, outros que são pagos. Então, todo esse universo de tecnologia que está emaranhado aí na engenharia, emaranhado na área de recursos hídricos, dentro da mineração, nós vamos destacar aqui para vocês também nesse encontro. Beleza? Já deixem aqui nos comentários o nome de vocês, da onde vocês estão falando, qual é a cidade, município, qual é o estado que você está falando, para a gente começar com o pé direito. Beleza? Então, pessoal, eu queria convidar aqui na sala agora, né, o engenheiro Daniel Dourado, aí, grande parceiro aí de trajetória profissional, que começou, né, fora da mineração, sua trajetória profissional, mas guinou aí a sua carreira para a mineração, já fazem anos aí que ele está atuando na mineração, atualmente atuando também como coordenador de recursos hídricos, e eu queria convidar ele aqui para a sala para a gente fazer esse bate-papo e essa apresentação, esse workshop aqui para vocês. Bom, pessoal, já estamos aqui na sala com o engenheiro Daniel Dourado. Daniel, queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, né? Daniel já tem uma experiência grande aí na área de mineração, de recursos hídricos, inclusive é o coordenador técnico aí da pós de recursos hídricos aplicadas na mineração, né? Então, eu queria agradecer aqui a sua presença e hoje vai ser um momento aí para a gente compartilhar um pouco de pontos cegos aí, de pontos aí que a gente tem que ficar atento na área aí de recursos hídricos, e o Daniel aí vai passar para a gente um pouco da sua visão, da sua experiência, para que a gente possa sair desse encontro aqui com essa visão afiada e já sabendo um pouco as soluções aí a serem tomadas. Daniel, obrigado aí mais uma vez pela presença. Eu queria que você se apresentasse aí para quem não te conhece, né, para a gente já iniciar o compartilhamento aqui. Boa noite. Obrigado, José, pelo convite. Obrigado aí pelas primeiras palavras. Mas me apresentando, né? Sou Daniel Dourado, eu sou formado na Federal de Itajubá, em Engenharia Hídrica, e percorri aí alguns segmentos do mercado até chegar no dia de hoje, né? Eu iniciei na infraestrutura em São Paulo, depois a minha carreira foi para Belo Horizonte na área de mineração,
onde tive alguns anos aí dentro da Vale e hoje estou numa consultoria na própria Belo Horizonte, em área também de mineração e infraestrutura. Show de bola. Daniel, a gente estava até conversando aqui também offline, né? A gente sabe que os recursos hídricos hoje dentro da mineração é uma área que tem crescido bastante, tendo em vista também as exigências que nós temos aí nessa área, né? A segurança das obras, a complexidade muitas vezes que essas obras trazem consigo, né? A gente sabe que trabalhar com água não é fácil, não é tão previsível quando a gente imagina, né, no dia a dia, né? Então a ideia realmente hoje a gente compartilhar um pouquinho de alguns pontos cegos ali, para que o pessoal que está participando aqui possa estar atento, né? Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, né? Faz uma, duas, três vezes, cria aquela procedência e acaba perdendo um pouco aquela sensibilidade de pontos ali sensíveis, né? Ao nosso projeto, à nossa consultoria. Então, queria que a gente pudesse já iniciar esse compartilhamento aí dessas informações, né? Que você pudesse trazer para a galera, então, esses pontos de vista e também essas possíveis soluções, né, atreladas a esses problemas. A gente sabe que hoje em dia nós estamos promovendo também essa especialização de recursos hídricos aplicadas na mineração, justamente pelo fato de que nós não temos uma formação prática, né, para essa área. Nós temos a graduação, que a gente sai ali muitas vezes sem uma base mais aprofundada, né, prática. A gente tem alguns mestrados, doutorado, até outras pós-graduações, mas que trazem muitas vezes um viés um pouco mais teórico, né? A gente quer trazer um viés mais prático mesmo, de quem está no campo de batalha, quem está atuando, quem está sentindo essas problemáticas do dia a dia e resolvendo esses problemas, né? Então, a gente quer trazer aqui para vocês, pessoal, justamente esses pontos cegos, esses pontos de atenção e também já encaminhar, né, soluções para esses pontos, tá? Então, Daniel, passo a palavra aí para você. Se você quiser já ir compartilhando, a gente já inicia essa etapa aqui também. Tá bom, José. Já estou aqui no modo de compartilhamento. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Realmente, recursos hídricos voltados para mineração, não temos disciplinas dentro da universidade, tanto na minha universidade que eu fiz, engenharia hídrica, quanto em outras disciplinas aí, outros cursos, engenharia civil, ou engenharia sanitária, ou até engenharia ambiental. A gente não tem nada voltado para mineração. Realmente, quando a gente entra nesse mercado, acabamos aprendendo aí tudo na prática, né? E realmente, quando a gente vai aprender na prática, leva um tempo para a gente saber e ter conhecimento de todas as áreas dentro de recursos hídricos aplicados à mineração. Tendo aí uma pós-graduação, uma especialização que seja na área, realmente é um caminho a ser encurtado aí por todos os profissionais que querem trabalhar na área da mineração. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, vamos começar com alguns pontos importantes aqui, e até de primeira mão, é importante a gente destacar que na mineração a gente tem algumas resoluções, e essas resoluções são muito importantes para as demandas de todas as mineradoras, tá? A resolução mais importante nos últimos anos é a resolução da ANM, a resolução 95. E o que ela traz para a gente dentro de recursos hídricos, que é super importante e é um ponto dentro daqui da pós-graduação de recursos hídricos aplicado à mineração. É a calibração do trânsito de cheias, né? Na mineração, a gente tem muitos estudos voltados aí para trânsito de cheias das barragens, né? Inúmeras barragens, e precisamos fazer essa avaliação hidrológica e hidráulica nas estruturas para ver se está de acordo com a resolução, tá? Para fazer as calibrações de trânsito de cheias, e principalmente nas bacias de mineração, que são geralmente bacias pequenas, voltadas aí para alguns quilômetros quadrados, 2 quilômetros, 5, 10. Quando tem bacias um pouco maiores, são consideradas a partir de 25 quilômetros quadrados. Não temos muitos dados disponíveis, né? Dados públicos disponíveis. Então, a ANM, em função dessa ausência de dados, e aí fazer os estudos praticamente literários, né? Somente com dados da literatura,
colocou dentro da Resolução 95, que é de fevereiro de 2022, instrumentar a bacia hidrográfica para começar a ter dados de pluviômetro, dados de fluviômetro, também dados de nível de reservatório, dados para a gente compreender as bacias hidrográficas. Então, essa falta de dados que a gente tem dentro, e principalmente a falta de dados em tempo real, que está aí colocando todas as mineradoras para colocar, implantar, né, criar um plano de instrumentação e implantar todos esses equipamentos. Então, aqui eu trago primeiro ponto a ser estudado, primeiro ponto a como fazer essa instrumentação, um plano de instrumentação, quais são os equipamentos necessários, o que eles precisam medir, qual é o delta T a ser medido nesses equipamentos dentro da bacia hidrográfica, dentro do reservatório. Todos esses são pontos que poderão ser vistos dentro da disciplina instrumentação e monitoramento de bacias hidrográficas que está dentro da pós-graduação. Outro ponto muito importante também é como faz a transmissão desses dados, né? Porque instalar lá a estação total telemétrica, medindo todos os dados, medindo pluviometria, medindo umidade, medindo temperatura, medindo vento, é um ponto importante, até para saber onde vai colocar ela, né? Mas o outro ponto muito importante também é a transmissão desses dados, que faz muito sentido para todas as mineradoras ter esses pontos, ter esses dados em tempo real. Então, essa é uma disciplina dentro da nossa pós-graduação de muita importância até para atendimento à Resolução 95, que a princípio ela nos pede 2 anos de monitoramento. Mas sabemos que para fazer uma boa calibração precisamos de muito mais tempo, né? Para a gente aferir uma equação de chuva, a gente precisa aí de 20, 30, 40, 50 anos de dado. Mas é o início, realmente, que a Agência Nacional de Mineração deu de começar a ter estações, de começar a ter dados da própria bacia, e não ficar refém, entre aspas, de dados da literatura, tá? Então, esse é um ponto muito importante, que é uma deficiência que tem hoje, que está sendo sanada para os próximos anos, e ter conhecimento de como fazer essa instrumentação, de como botar os equipamentos, de como transferir todos os dados e como ler esses dados depois numa plataforma, é de suma importância, e eu acho que aqui tem um ponto muito importante para quem quer trabalhar na mineração, tá? Esse é o primeiro problema, tá, José? Eu vou seguir aqui para o segundo problema. Se você tiver algum ponto Sim. aí que queira falar, fique à Daniel, vontade. só um ponto aí para comentar, né? Essa questão de monitoramento aí de dados da bacia e tudo mais, acaba que acho que a mineração dá um passo muito importante, né? A gente sabe que é o início, né? Então, quem vai se beneficiar muito disso vão ser os profissionais daqui a algumas décadas para frente, né? Que vão ter esses dados ali, uma série mais completa, né? Desses dados e tudo mais. A gente vai estar plantando agora para alguém colher, né? De forma mais efetiva no futuro. Mas é aquela coisa, se ninguém começar, o negócio não anda, né? Não tem um start, né? E a gente está dando esse start aí inicial. E um ponto muito importante também é o seguinte: às vezes o pessoal utiliza métodos aí, né? Métodos ideológicos, métodos estatísticos, né? E muitas vezes não se atenta muito à faixa de validação desses métodos, né? Desde um simples tempo de concentração que a gente encontra dezenas de equações na internet, né? Que são utilizadas muitas vezes sem um critério técnico, né? Então, um utiliza, o outro também utiliza, o outro também, e vai repassando uma equação que acaba se perpetuando, que muitas vezes vai apresentar um resultado bom e muitas vezes não, né? Então, quando a gente olha, principalmente para métodos ideológicos, né, que 100% desses métodos foram feitos aí fora do Brasil, a gente tem outro relevo, tem outra geografia, tem outro clima, tem tudo diferente, né? E quando a gente traz esses métodos para as nossas aplicações, muitas vezes há um delta, né, que acontece da aplicação do método com o nosso caso em específico, né, devido à faixa de validação. Então, muitas vezes a gente aplica uma equação que é uma boa equação, é um bom método que traz bons resultados, mas para um cenário que não é condizente com a faixa de validação.
Então, a gente aplica um bom método num cenário que não é condizente e tem um resultado ruim, né? Então, acho que essa questão de monitorar os dados, né, como até uma das aulas do Bruno Colichou, da Ana também, que ele fez para uma outra pós, né, ele fala, olha, os métodos de fora do país, você imagina, né, são métodos que a gente vai trazer e vai aplicar aqui no Brasil. Agora, se a gente tem métodos, se a gente tem medição de vazão daquele rio ali, pô, é daquele rio, né? São anos e anos de medição daquele. Então, não dá para comparar a qualidade do dado que a gente consegue extrair. Então, isso que você mencionou nessa primeira etapa desse ponto cego é um ponto muito importante, né? E eu enxergo que a gente está dando um start agora, está dando o pontapé inicial, que já é uma ótima iniciativa, né? E aqueles que vão vir aí depois de nós, ou talvez quando a gente chegar na nossa aposentadoria, a gente consiga extrair, né, de forma até mais efetiva, né, essas informações. Mas como eu disse, alguém tem que iniciar, né? E o start aí foi dado, né? Então a gente tem muito a ganhar daqui para frente, né? Espero que se mantenha, né, também essa visão, né, que não se altere essa visão de gestão, né, dos dados, né, e tudo mais. A gente sabe que tem muitas estações aí espalhadas pelo país que hoje em dia estão abandonadas, né? O pessoal acabou deixando de lado e tal. Espero que isso não aconteça com a mineração e acho que não vai acontecer, né? Porque acho que é um mercado que é bastante maduro já para isso, né? Teve várias experiências aí que mostraram a importância aí também da qualidade dos dados, né? Então, acho que é um início aí muito importante para a gente conseguir extrair cada vez mais informações aí no futuro, né? Com certeza. Esse leque aí de parâmetros que você comentou em relação a tempo de concentração, realmente topografia da região, declividade, tudo isso realmente a gente consegue extrair da bacia hidrográfica, mas precisamos de dados coletados para validar todos esses fatores. Isso que é o mais importante. Quando a gente está fazendo medições da bacia hidrográfica, que realmente vai ser do estudo hidrológico e esses dados, realmente a gente está tratando ela como um filho, unicamente ali, de forma ímpar, né? Todos esses dados referente àquela bacia. Então, é muito importante realmente ter essas estações e realmente ter essas estações, igual você comentou, né? A gente vai tratar elas aí, esses dados aí, daqui 10, 20, 30, 40 anos, provavelmente já estaremos aposentados, e realmente esses dados vão dar muito frutos para os próximos engenheiros. Mas o dado precisa, o start precisa ser iniciado. E faz muito sentido ter esses dados, até para a questão do risco que a gente tem nas barragens, pensando de forma mais estratégica também, o risco associado às estruturas equivale aí realmente um investimento para fazer dentro das bacias hidrográficas e entender como é que funciona a questão de escoamento dentro dessa bacia hidrográfica, né? Tanto do ponto de vista hidrológico e do ponto de vista hidráulico. Aí já entrando aqui no problema 2, porque as bacias hidrográficas, às vezes, têm alguns pontos de controle hidráulicos, tem algumas margens ali para serem aferidas e também para serem simuladas de forma até em modelos numéricos. Mas para validar todos esses modelos numéricos, precisamos de dados, né? A gente realmente usa os modelos numéricos, mas a função dele é validar os dados observados. E aí, entrando no segundo problema aqui, de possíveis subdimensionamentos de estruturas de drenagem, né? Ou de estruturas de vertimento, ou de estruturas de canal de cintura, com os dados hidrológicos, falando daquele primeiro slide, né, daquele primeiro problema com dados, a gente realmente conseguimos aí fazer estudos hidráulicos muito mais embasados e também estudos hidráulicos aí que não estão nem subdimensionados nem superdimensionados, estão devidamente dimensionados. E a gente tem nossas disciplinas que envolvem tudo isso, que é a hidrologia estatística, hidráulica aplicada à mineração, e também a disciplina de vertedores aplicados aí com o CFD, em alguns casos, quando necessário. Mas o mais importante que a gente gostaria de dizer aqui é que realmente uma coisa leva a outra. Tendo um bom dado, tendo um bom ponto de partida, eu vou ter um bom estudo hidráulico, eu vou ter um bom estudo hidrológico, e isso faz toda a diferença na hora que formos dimensionar nossas estruturas. Porque realmente
uma barragem, ela não pode ser toda hora mudada, porque o estudo de uma empresa ou o estudo de outra empresa está muito divergente um do outro. Isso não deveria acontecer, essas divergências, até porque os dados seriam únicos para todas as empresas e as metodologias não mudam tanto assim de uma empresa para outra. Pode fazer uma avaliação mais específica numa empresa, uma avaliação mais específica na outra, mas não deveriam mudar muito. Mas na prática, realmente acontecem diferenças muito grandes, principalmente em relação ao trânsito de cheias, que envolve aqui as estruturas hidráulicas, e temos bordas livres de muitas diferenças de uma empresa para outra. Tudo isso envolve porque envolvemos muitos dados de literatura e ele pode ser diferentemente interpretado por várias empresas. Quando teremos aí os dados coletados da bacia, propriamente dita, né, que está sendo estudada, essa divergência entre estudos provavelmente vai cessar ou vai ser praticamente mínima, porque o dado primário todos têm acesso e vão ser usados de forma equivalente para todas as empresas. Mas aqui, ressaltando a parte mais hidráulica, né? Como o modelo numérico pode nos ajudar a ter resultados mais aferidos, resultados realmente mais estabelecidos e mais assertivos. Isso é de extrema importância. Os modelos aí variam, né? De acordo com o nosso vertedor, de acordo com o nosso canal, com o nosso dispositivo hidráulico, podemos usar modelos 1D, modelo 2D, que é um modelo bidimensional, e até modelos tridimensionais, que aí a gente entra no campo do CFD. O mais importante do engenheiro que quer trabalhar em recursos hídricos dentro da mineração é ter conhecimento de todos esses modelos numéricos e quando eles precisam ser usados. Tanto da parte quem trabalha na mineradora, trabalha no empreendedor, o cliente, quanto quem trabalha na projetista, de quando saber usar esse modelo numérico mais adequado para aquele tipo de controle hidráulico. Que no caso aqui da imagem, até um vertedor, mas poderia ser um canal, igual eu disse antes, um canal de cintura, poderia ser também canais aí de mina, né, canais dentro de uma mina toda que passa a vazão de um local para o outro, dispositivos hidráulicos em geral. Mas o mais importante de tudo isso é saber como essas simulações podem ser feitas e como elas podem ser aí, trazer resultados refinados. Mas sempre ter o pensamento de ter o dado observado para comparar com o seu modelo numérico. Nem sempre é possível, mas o modelo numérico realmente nos dá uma estimativa muito mais refinada do que talvez só componentes aí dentro de uma planilha hidráulica, tá? Ponto importante também em relação a tudo isso, né? A gente precisa ter uma ideia dos modelos numéricos disponíveis hoje no mercado, né? O mais famoso que a gente tem é o RecRas. Ele já é conceitualmente usado no mundo inteiro, de forma ampla, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, em todos os meios, esse é o modelo numérico mais usado. Mas temos outros modelos numéricos, né? Temos o Riverflow 2D, temos o Flow 3D, entre outros modelos usados, entre outros modelos numéricos usados aí, tem o Iber da Espanha, a gente também tem o Flow 2D do próprio Estados Unidos, o pessoal está realmente é, viabilizando, fazendo novas computações com ele. Então, tem um modelo também, o da Austrália, que é muito usado também naquela parte da região. Então, é bom entender os modelos numéricos que a gente tem para hidráulica. A mesma coisa também quando você vai fazer simulações hidrológicas, né? Aí o mais famoso também é a família do REC, a família do REC, né? O REC HMS, mas temos também outros modelos aí, o SWOT e outros modelos que podemos fazer simulações hidrológicas também. A ideia do engenheiro que está entrando para um curso de pós-graduação é realmente que ele conheça todos esses modelos, que ele saiba onde aplicar todos esses modelos e quais são os dispositivos hidráulicos aí a serem usados aí no modelo numérico, tanto o modelo numérico para hidráulica ou quanto um modelo aí para hidrologia. José, essa seria a parte aqui, vamos passar para o terceiro problema, se você tiver algum comentário, fica à vontade também. Sim, eu queria só comentar, até um pouco na linha similar ao primeiro ponto, né, trazendo de novo a questão da faixa de validação, né?
A gente sabe hoje em dia que, principalmente, né, não somente, né, mas principalmente na mineração, por exemplo, o software Cisco é bastante utilizado para muitas avaliações hidráulicas, de escada, de descida, de confluência de canais e tudo mais, né? Só que muitas vezes também ele é utilizado em algumas situações onde extrapola o uso dele, né? Então a gente sabe que por exemplo, dentro dos estudos de escada dissipadora, que a gente tem as referências dentro do software Cisco de Chanson, Otto e Assuda, que é feita a classificação do escoamento da escada e depois o cálculo de velocidade, altura da parede e tal. Essas pesquisas que foram feitas em laboratório, como até o Daniel mencionou, o modelo físico que foi feito, modelo físico reduzido, ele é bastante limitado em termos de geometria, né? Porque imagine montar um modelo de uma escada em laboratório, em escala, né? E ficar mexendo com a geometria. Montar um modelo só já é hiper difícil, ainda ficar fazendo um monte de variação de geometria fica muito complicado, né? Então, as metodologias, principalmente para a escada, elas são bastante engessadas do ponto de vista geometria, né? Então, relação patamar-espelho tem que ser único, não foi feita ali ensaio de escada em curva, escada com inflexão, com variação de largura da base. Então, muitas limitações que, quando a gente consegue projetar o dispositivo dentro dessa faixa de validação, dentro desse engessamento geométrico, vamos colocar assim, ok, a gente consegue resolver hidraulicamente esse problema utilizando o Cisco da vida, ou até alguma planilha auxiliar. Só que muitas vezes a gente não consegue projetar a geometria que a gente deseja. Muitas vezes tem interferências na obra, tem algum obstáculo, alguma questão preliminar de geometria que vai precisar de uma inflexão num ponto, vai precisar de uma mudança em outro ponto, vai ter que ter alguma mudança de patamar. Então, essas mudanças que acontecem já na prancheta, no projeto, elas acontecem, né? Não é incomum isso acontecer, elas acontecem, toda vez que elas acontecem, elas tiram o nosso dispositivo debaixo, né, do guarda-chuva dessas metodologias mais tradicionais e mais engessadas em termos de geometria. Aí começa a surgir a necessidade de se buscar outras ferramentas, né, como o Daniel mencionou, as modelagens 1D, 2D, 3D, e muitas vezes a modelagem 3D ela acaba sendo o nosso último recurso, né? Costumo falar que é bom a gente resolver o projeto, né, sem precisar usar o 3D, porque vai dar uma dor de cabeça e vai demorar um tempo grande, né? Mas às vezes não tem como resolver num REC-RAS, né? A gente até consegue modelar uma escada no REC-RAS, mas ele não é feito para isso. Ele vai até aparecer a lâmina d'água, mas vai estar trabalhando ainda com as equações Saint-Venant, né? Então não é voltado aí para a escada dissipadora, não vai calcular a terceira direção, se tiver mudança de fluxo na escada. Então, fica como último recurso, mas é bom que a gente aprenda esse recurso, porque muitas vezes ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai precisar, né, de algum recurso ali em 3D, como o OpenFOAM, como o Flow 3D, né, e outras ferramentas aí, né? Então, só queria destacar novamente essa importância, né, do engenheiro, do profissional que está atuando com recursos hídricos, em relação à aplicação dos métodos, aplicação dos modelos, aplicação dos softwares, né? Então, muitas vezes a gente tem um software que nos dá um resultado estético muito bonito, né? Mas saber aplicar corretamente essa ferramenta para situações que cabem para essa ferramenta, né? E muitas vezes não cabe para essa, a gente define uma outra ferramenta, uma outra estratégia ali de cálculo, de dimensionamento, de análise, né? Então, tudo isso vem de encontro um pouco com essa questão de subdimensionar, muitas vezes, a geometria, né? Muitas vezes, o subdimensionamento vem de escolhas erradas, né? De estratégia de cálculo, de metodologias, que muitas vezes não atendem àquela questão em específico, e outras metodologias, talvez mais completas, venham a atender, né? Então, acho que essa clareza, né, dos recursos que a gente pode usar para utilizar ali no dimensionamento, nessa análise, né, muito importante que o engenheiro tenha, além de conhecer, então, o leque de opções, saber onde usar
cada ferramenta, cada método, né, para os projetos do dia a dia, né? Exatamente, é isso que temos dentro do curso de pós-graduação. Realmente, para o profissional entender quando ele precisa usar cada tipo de ferramenta e entender também que o modelo hidráulico, como se diz entre aspas, não faz nenhum milagre, né? A base teórica precisa estar bem estabelecida, até para entender quando faz sentido usar um modelo 1D, 2D, 3D, igual você comentou, né, José? Quando realmente faz diferença você usar no X e Y, quando faz diferença você começar a usar X, Y e Z, isso vem do fundamento teórico, né? Senão a gente vai ficar usando aí o modelo CFD para todo tipo de estudo que seja, e não é necessário usar um modelo tão robusto, um modelo que calcula nas 3 dimensões, porque não tem variações significativas. Então, esse é o ponto. Realmente o engenheiro ali, o profissional que está fazendo a pós-graduação, entender todas essas diferenças e para ele ficar muito mais fácil, tanto do lado do cliente, do empreendedor, quanto do lado do consultor, de fazer o melhor projeto possível e o projeto mais aderente ali para aquela situação. Esse é um fundamental. Mas indo para o nosso terceiro problema aqui, e aí é um problema que já não envolve só segurança de barragem, começa a envolver também plano de ação emergencial, começa a envolver outros pontos, que é o estudo de ruptura hipotética. Nos últimos anos, tivemos aí até um boom de estudos de ruptura hipotética, promovidos também pela Resolução 95, que ainda tem uma resolução até um pouquinho mais atrás da 95, que é a 32, que nos fala de realmente considerar em estruturas de mineração onde tem aporte de rejeito ou sedimento, fazer algumas análises de reologia. E aí essa palavra reologia, que não era uma palavra tão usada assim no meio aí de recursos hídricos, pelo menos nos últimos 10 anos, começou a ser usada e entendida como que faz alguns laboratórios de reologia, como é que se faz coleta de amostra dentro de reservatório para depois fazer ensaios de reologia. E temos aí disciplinas aqui dentro do disciplinas, né? Eu digo porque tem a disciplina de reologia e uma disciplina de estudo de ruptura hipotética, que vão falar sobre esse assunto, vão tratar esse assunto de forma ampla para todo mundo entender como é que se entra dentro do laboratório de reologia, quais são os parâmetros do equipamento que faz ensaio de reologia, como fazer isso, uma especificação técnica para a reologia, porque a principal função qual é? É entender como esse material vai se propagar para o vale jusante, é entender quais são as propriedades deles de tensão, viscosidade, de como que esse material ele vai escoar no vale jusante. Isso vai interferir diretamente em tempos de chegada, vai interferir em velocidade, profundidade, vai interferir em WS máximo, que é a altura máxima que atinge ali de cota absoluta do nível da propagação da envoltória. É muito importante porque tudo isso acaba influenciando. E por influenciar, precisamos também ter conhecimento muito vasto do tipo de material que está dentro de um reservatório. Além disso, no estudo de ruptura hipotética, ele subsidia o PAI-BM, que é o Plano de Ação Emergencial de Barragem. Tendo um estudo bem avaliado, com as premissas bem estipuladas para aquela estrutura que está sendo estudada, realmente você vai ter um plano de ação mais assertivo caso aconteça alguma coisa. É lógico que todas as pessoas dentro de uma mineradora ou dentro de uma projetista, elas sempre prezam pela segurança e pelo status ali de uma boa práticas em todas as áreas, não só recursos hídricos como geotecnia, para realmente rupturas não acontecerem mais como aconteceram aí, pode dizer aí na última década, né? Mas o mais importante aqui, dentro do estudo de ruptura hipotética, que talvez nem todos têm familiaridade, é entender o passo a passo de como fazer um estudo de ruptura hipotética. Quais são os dados necessários para fazer um estudo de ruptura hipotética? Qual é o modelo numérico mais aderente àquele estudo de ruptura hipotética? Porque realmente o REC-RAS em alguns estudos faz mais sentido,
um Riverflow 2D em outros estudos faz mais sentido, e até uma avaliação em tridimensional para algumas áreas específicas serem estudadas, aterros, por exemplo, áreas de influência que eu preciso ter um conhecimento ali da variável Z, faz sentido usar também um CFD para alguns pontos em particular. Mas o mais importante entender é o passo a passo. Quais são os dados necessários? O que, que eu preciso de premissa dentro do estudo de ruptura hipotética? E aí a gente passa aí por várias premissas. Desde um trânsito de cheias, que é necessário entender como é que vai ser feito um trânsito de cheias, partindo até de dados aí coletados, para entender se é possível ter um modo de falha de galgamento para aquela estrutura. Fazemos trânsito de cheias e colocamos premissas conservadoríssimas ou até acima do que realmente é avaliado para aquela bacia hidrográfica, e verificamos que mesmo assim aquele modo de falha por galgamento não pode acontecer. Então, é um modo de falha que pode ser descartado dentre todos os modos de falhas. E avaliado também outros modos de falhas, né? Estabilização, piping e a própria liquefação quando a estrutura é susceptível a ela. Então, modo de falha é uma coisa que estudamos de forma ampla. Esse material dentro do reservatório, que aí eu comentei no início aqui, a reologia desse material, e é também estudado. Um possível ângulo de repouso desse material dentro do reservatório, depois de uma abertura de brecha, é um outro fator bem estudado. Fatores também de abertura de brecha, esses são definitivos para a questão da lateralidade de toda a envoltória. Tendo esse cálculo com algumas equações da literatura, algumas equações paramétricas e também fazendo algum teste por Monte Carlo, tem vários segmentos a serem estudados numa abertura de brecha. Mas o mais importante é entender que quanto mais rápido a abertura de brecha, maior vai ser o pico do seu hidrograma. E quanto mais lenta essa abertura de brecha, menor vai ser o pico do seu hidrograma. Isso influencia diretamente na lateralidade do vale jusante, que consecutivamente para áreas bem populosas, dentro de uma ZAS, né, dentro de uma zona de alto salvamento, de um plano, de um PAI-BM, né, do plano emergencial de barragem, vai influenciar direto se certas populações precisam ser avisadas, até questão de seminário, questão de simulações para o plano emergencial de barragem, tudo vai influenciar na comunidade envolvida dentro de todo esse arcabouço aí de estudos e também de ações emergenciais pós uma ruptura ou até para treinamento que é feito aí de ano em ano, que a gente inclui aí dentro da ACO e DCO, que são os planos de conformidade aí da mina, que precisam ser avaliados um simulado de plano do simulado dentro do PAI-BM, seminários com a comunidade, tudo isso é avaliado e está dentro aí de um estudo de ruptura hipotética, que é o início de tudo isso, né? Sem o estudo de ruptura hipotética, a gente não tem esse plano de ação emergencial, porque é a base desse plano. Só passando aqui por alguns pontos adicionais, topografia também é outra premissa fundamental dentro do estudo de ruptura hipotética. Já não se fala mais em topografia gratuita, sempre se fala em topografia aerolaser, topografia com detalhamento aí, pelo menos aí de 1 metro por 1 metro. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de premissa tem que ser muito bem estudada antes de começar a fazer um estudo de ruptura hipotética, porque realmente pode variar muito a lateralidade de uma envoltória. A topografia é um ponto. O outro ponto também é estudar o reservatório, não só da parte da reologia, mas também da parte de geotecnia. É fundamental em alguns reservatórios fazer aí sondagens dentro do reservatório, até para entender não só o material, a granulometria do material, mas para entender um possível ângulo de repouso. Então, são diversas premissas que temos dentro do estudo de ruptura hipotética que vai nos fazer ter o melhor estudo hipotético possível e depois um plano de ação emergencial. E dentro daqui do curso de pós-graduação, a gente vê isso de forma pausada em todas as disciplinas, que no final de todas elas, a gente vai ter o estudo de ruptura hipotética ali para um fechamento assim de bloco, né?
A gente passa aí pela hidrologia, passa pela hidráulica, passa pelo geoprocessamento, passa pela reologia, passa pela análise também de vertedor, hidráulicas, que a gente comentou aqui no segundo problema, e juntando todas essas premissas, todas essas avaliações e conhecimentos, a gente já está apto aí a, pelo menos, avaliar ou até elaborar um plano de estudo de ruptura hipotética dentro da mineração, porque realmente acaba envolvendo mais disciplinas, acaba envolvendo um plano praticamente multidisciplinar, e nessa hora precisa integrar tudo isso, né? Precisa integrar todas essas avaliações, tanto de recursos hídricos, e aí acaba entrando um pouco até em geotecnia nessa área, entregar tudo isso para a gente ter um bom estudo de ruptura hipotética. Então, deixando aqui, essa é uma disciplina completa que acaba envolvendo as outras disciplinas anteriores da pós-graduação. José, esse seria o terceiro aqui problema. Se tiver algum Sim. ponto que gostaria de falar. Sim, Daniel, só queria destacar 2 pontos, né? O primeiro, a importância da sequência, né, do trabalho a ser desenvolvido, né? Eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos grande parte das pessoas, quando foi desenvolver o primeiro ideograma de projeto da vida, né, percebeu a importância da sequência, né? Porque a gente passa por uma sequência de aplicações de métodos, né, determinar o nosso tempo de concentração, determinar o nosso tempo de recorrência, tempo de retorno, classificar a nossa bacia, calcular a nossa chuva de projeto, distribuir a nossa chuva em função do tempo, né, distribuição temporal, por algum método como RUF, blocos alternados, fazer a superposição dos pequenos ideogramas até chegar no ideograma de projeto. Então, muitas vezes, quando a gente aprende um método específico, né, ou uma etapa em específico, é importante, né, aprender a etapa, né, mas mais importante do que aprender uma etapa ou outra é aprender essa esteira, né, que a gente tem que desenvolver. Então, o estudo de ruptura de barragens é uma esteira, né? Então, é uma coisa atrás da outra que a gente tem que ir organizando, sequenciando, dando sequência, colocando em ordem e executando, né, esse passo a passo. Então, esse ponto aí, acho que é muito importante o pessoal tá ligado, né, porque não é só entrar num RecRas da vida, configurar ali alguns botõezinhos e ver a mancha acontecendo, né? Então, tem todo um trabalho prévio ali que você destacou, que vai estar organizado e sequenciado. Esse é um ponto aí fundamental, a sequência lógica das coisas, né, que a gente tem que desenvolver a caráter técnico, né? Segundo ponto é essa visão multidisciplinar, né? Então, hoje em dia, a gente sente que a engenharia está cada vez mais multidisciplinar, né? Então, até novas funções foram surgindo, né? Então, a própria hidrotecnia, né? Que é algo que não tem há décadas, né? Se eu não me engano, é algo mais recente. Então, a gente vai vendo que algumas mesclas de funções, mesclas de visões estão surgindo e a gente vê que realmente é necessário, né, conhecer um pouquinho dessa área, um pouquinho dessa área, um pouquinho dessa área. Obviamente que a gente não vai ser especialista em tudo, né? Mas essa visão ampla, essa visão mais 360 graus, é importante para o profissional, né? Porque assim ele consegue, pelo menos, né, com algum parceiro dele, com algum terceirizado, saber o que está sendo feito, saber se está sendo coerente, se não está sendo coerente, saber cobrar, pelo menos, saber passar um briefing, né? Então, essa visão mais 360 para trabalhos técnicos, como o caso aqui de ruptura de barragem, na minha visão, está cada vez mais importante, está mais latente, né? Essa integração entre as equipes e o próprio profissional ter uma visão mais aberta, né? Eu lembro que na minha época de mestrado, era muito comum o profissional ter a visão só para aquela aplicação. Eu sou mestre em recursos hídricos, e defendi aqui, fiz minha dissertação de transporte de sedimento, então só vou olhar para isso daqui, né? Não vou olhar para mais nada, né? Só vou focar nisso daqui. Ah, mas sabe rodar uma estabilidade de talude? Não, não sei. Ah, mas sabe... Não, eu só sei isso daqui. Então, acho que essa visão mais fechada, hoje em dia, para o mercado, ela está se abrindo, né? De novo, a gente vai buscar ser especialista numa área, buscar mais conhecimento numa área, mas essa visão mais aberta é algo que está acontecendo no mercado e dentro aí dessas aplicações, como o dam break, né? É algo necessário, porque envolve muitas áreas, né? Não depende só da hidráulica, não depende só
da parte de sedimento, da ruptura da barragem, ou é por piping, ou é por overtop. Então, dependendo ali da formação da brecha do gatilho, muda bastante, né, essa progressão. Então, esses dois pontos que eu queria destacar, tanto a sequência lógica, né, dos trabalhos e também essa visão multidisciplinar aí. E eu acho que esse caso que você tocou aí de ruptura de barragem traz muito isso, né? Porque realmente, sem ter um trabalho sequenciado, você não sabe onde vai, sabe nem onde começar, né? E sem ter também essa visão mais multidisciplinar, você pode seguir uma linha muito tênue, né? E perder muita informação, perder muita visão, né? Complementar ao seu trabalho, né? Realmente esses dois pontos são pontos que o engenheiro vai se desenvolvendo, ele vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência. E nesse andar da carruagem, de todo esses anos de trabalho, esses anos de projeto, realmente vai se criando um senso crítico muito mais apurado, um profissional multidisciplinar. Ele não é especialista em todas as áreas, mas pelo menos ele tem uma noção do que realmente ele precisa das outras áreas para ele conseguir fazer o trabalho dele. Isso dentro de, por exemplo, de uma consultoria, ou dentro até do cliente, ou até mesmo a pessoa autônoma, né? Ela entendendo o que ela tem para fazer, ela sabe onde procurar, ela sabe qual profissional que vai conseguir atender aquela parte do projeto. Isso realmente vai se ganhando com o tempo, e uma pós-graduação realmente acelera tudo isso, porque são várias pessoas dentro desse curso, são vários professores com muita experiência, também com muita bagagem em relação a esse andar da carruagem, que é o tempo de experiência aí de cada um, e vai passar uma visão holística de tudo, tanto da forma de ser multidisciplinar, de entender de várias disciplinas, voltando, né? Não vai ser nenhum especialista também de todas as disciplinas, vai acabar sendo especialista daquela disciplina que ele tem mais aderência, mas pelo menos tem uma noção de tudo. E da parte de integração, como integrar os projetos, né? Isso é de suma importância. E essa sequência lógica para fazer qualquer estudo que seja, tanto hidráulico quanto hidrológico, existe uma sequência de como fazer, pontos de atenção e também as sensibilidades a serem avaliadas ao decorrer de cada estudo. O estudo de ruptura hipotética traz isso de forma muito ampla. Como é importante ter essa sequência de conhecimento em várias áreas e onde procurar, caso não seja a sua especialidade, o apoio técnico. Então, o estudo de ruptura hipotética acaba contemplando aí várias disciplinas que são anteriores a ela dentro da pós-graduação. Mas voltando aqui para o nosso quarto problema, José, aí sim a gente vai falar um pouco dentro da mina da mineração, dos desafios que tem dentro de uma mina, não só falando de segurança de barragem em todos os termos, ou de controles hidráulicos, hidráulica, hidrologia, mas falando aqui dos desafios que a gente tem, principalmente que a gente vai ter aí para os próximos anos, do que está se concentrando em as mineradoras em ampliarem os seus leques de pilhas, né? Ampliar os seus leques aí de disposição do material, do rejeito, em empilhamentos ou pilhas, né? E dentro de tudo isso, realmente a gente tem uma deficiência que está sendo sanada, que está sendo estudada aí ao longo aí de alguns anos e tem um amplo conhecimento daqui para frente, que é transporte de sedimento. Porque dentro aqui de algumas minas, e a gente tem exemplos aqui nas imagens à esquerda, que realmente a gente tem solo exposto dentro desses empilhamentos, dentro dessas áreas aí que é reservado todo o material descartado na hora da mineração, na hora do beneficiamento. Então, esse transporte de sedimento vai ser encaminhado para alguns canais projetados dentro de um plano aí de drenagem, plano diretor de drenagem de mina, mas tudo eles vão desembocar aí provavelmente no SAMP, provavelmente numa área de contenção, e tudo isso vai ser avaliado aí pelo transporte de sedimento. E faz muito sentido agora a gente começar a falar do tipo de material, de tipo de composição desse material, para a gente entender como é que vai ser esse transporte de sedimento e como ele vai se suceder dentro de uma mina. Outro ponto muito importante, que a gente vai falar logo em seguida, é do SAMPs. E aí dentro do SAMPs a gente vai se concentrar um pouco mais de qualidade de água. Mas aqui voltando,
como é importante a gente entender como é que esse escoamento vai se dar dentro de uma mina, até para a gente entender as manutenções que têm que ser feitas, as dragagens, caso a gente tenha SAMPs ali periódicos, SAMPs ali que de 1 ou 2 anos ali de vida útil, né? A gente precisa fazer a dragagem dele para uma próxima leva de material que vai ser carreado dentro de uma mina. Mas aqui a gente entra num ponto muito importante que as mineradoras realmente pedem e é de uma coisa recorrente, é o plano diretor. Toda vez que tem uma expansão, né, tem um master plan de uma mina com novas pilhas, com novos dispositivos aí, a gente realmente tem que refazer esse plano de diretor de drenagem de mina. Então, é um escopo muito bem acentuado aqui dentro de uma mineração, que ele vai ter aí, cada vez que tiver alterações dentro de uma mina, precisa ser refeito, ou precisa ser feita alguma adequação desse plano diretor de drenagem. Então, é de suma importância esse problema de transporte de sedimento e de ter um conhecimento um pouco mais técnico, um pouco mais ampliado de como vai acontecer esse carreamento lá dentro e como ele pode ser sanado de melhor maneira para não ter nenhum problema dentro de uma área de mineração. Então, esse é um ponto que para os próximos anos a gente vai ter muita demanda e a importância demais de ter conhecimento, principalmente teoricamente, de transporte de sedimento e também como a gente pode usar isso em modelos numéricos, como a gente pode usar isso também de forma a conhecimento de como funciona uma mina, de como funciona uma expansão de mina. Isso vai acabar envolvendo um pouco mais de conhecimento do negócio de forma estratégica de como tem essa implantação, essa ampliação dentro de uma mina, tá? Então, esse é um ponto muito importante. José, se quiser complementar, quiser tocar em algum ponto aqui. Sim, em relação a transporte de sedimento, né? Inclusive, a gente já tem uma turma aí de pós-graduação que já está indo para a quinta, sexta disciplina já. E a gente sempre está em bastante contato aí com os alunos, né, para entender também um pouco dessas demandas, das necessidades, né, que eles trazem também para o programa de pós-graduação e a gente busca sempre atender nessas demandas aí reais do campo de batalha. E eu me lembro até hoje que uma das demandas que foi mais repetida aí para a gente, né, foi dimensionamento de SAMP, né? Todo mundo queria saber dimensionamento de SAMP, que passa aí por controle de sedimento, né? É uma área que a gente vê com os nossos próprios olhos, né? O transporte acontecendo, né? A mina é muito viva, né? Então a gente sabe de toda essa dinâmica das obras minerárias, né? E essa questão de transporte de sedimento, na minha visão, ainda olhando assim para o quadro geral dos profissionais, há uma visão ainda rasa, né, desse conhecimento, né? Então estamos num estágio de realmente aprofundar essa visão, porque a gente sabe que isso interfere diretamente nas nossas obras hidráulicas, né? Então, na vida útil dessa obra, na manutenção dessa obra, esse controle de sedimento, né, que nós temos ali na obra, acaba impactando diretamente nessa vida útil dos dispositivos. Mas até o momento a gente vê ainda uma carência muito grande no mercado de aprofundar essa visão, de saber como extrair essas informações, de como levantar esses dados, como colocar em modelos, como avaliar em modelos. Então, é um ponto que, para mim, estar dentro da pós-graduação, os profissionais ganham muito, porque a gente convidou profissionais que já têm uma experiência mais aprofundada nesse assunto, para compartilhar realmente essas experiências, compartilhar essa visão, o conhecimento que já detém dessa área, inclusive de modelagem, né? E trazendo também a questão do SAMP, né? Que como foi mencionado muito na turma 1, né? O procedimento ali mais indicado para esse dimensionamento, para essa estimativa. Então, acho que desse ponto de transporte de sedimento é um ponto que não poderia ficar de fora, né, da pós-graduação e é um ponto que a gente quer trabalhar bastante com os alunos para elevar essa régua técnica aí, né? Nas pilhas, que realmente acabam desembocando aí em SAMPs, em áreas de contenção, a gente também tem, que você já comentou, o dimensionamento desses SAMPs, como é
teoricamente, com poucos dados que a gente tem do material geotécnico lá, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de fazer esse cálculo de dimensionamento do SAMP, né? Mas o mais importante é que as mineradoras hoje já estão olhando com outros olhos, tendo uma visão mais holística e também tendo dados coletados de campo para a gente realmente saber como é que esse transporte de sedimento vai acontecer, vai chegar dentro de um SAMP, né? Para ser mais bem, para tentar um cálculo mais assertivo no dimensionamento desse SAMP e também saber quanto tempo esse SAMP tem que ter de retenção, quanto que a mineradora realmente consegue ali 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, vai depender muito da operação dela. Igual você comentou, a mineração é muito viva. Por ser muito viva, você tem que fazer algumas considerações e premissas da sua realidade do dia a dia. Se você tem maquinário para realmente fazer dragagem a cada 3 meses, a cada 6 meses, ótimo. Então, seu SAMP vai ser realmente destinado ali para aquele tempo. Agora, não, eu não consigo, eu só consigo fazer 1 ano, 2 anos, então você vai ter que fazer um outro dimensionamento de SAMP proveniente também da taxa de carreamento, né? Isso que é muito importante. Essa taxa de carreamento ainda ela acaba sendo uma faixa muito grande e aí os dimensionamentos de SAMP acabam não sendo os melhores possíveis. Mas após o dimensionamento desse SAMP, o que temos que fazer é o quê? Essa água vai acabar saindo para o Vale Jusante, vai acabar retornando aí os afluentes a Jusante. E o ponto aqui que a gente traz dentro de SAMP, transporte de sedimento, e dentro de transporte de sedimento, dentro de uma mina, a gente também fala de balanço hídrico, segurança hidráulica. E o último ponto aqui, na sequência de tudo isso que acontece dentro de uma mina, é a qualidade de água. Proveniente desses SAMPs, alguns SAMPs têm pequenos extravasadores, tem pequenas saídas ali de água, que essa qualidade de água precisa estar adequada à classe do rio a jusante. A gente tem algumas resoluções da CONAMA que fala sobre isso, sobre como que a mineradora tem que fazer em relação a extravasamento aí de água dentro de um SAMP e como que ele tem que chegar no Vale Jusante em relação às classes do rio, respeitando sempre a classe original do rio. Então, o SAMP, além além da função ali de chegar todo aquele carreamento do material, tem a principal função aí também de fazer participar da qualidade da água, né? Participar do tratamento da qualidade dessa água aí, que realmente precisa ali ter o tempo, né? Do material ali acabar indo para o fundo do SAMP, então tudo isso entra dentro do dimensionamento do SAMP. No começo eu falei mais da parte operacional do SAMP, mas uma das funções principais do SAMP é realmente fazer esse controle da qualidade de água. E às vezes é necessário até colocar uma estação de tratamento de apoio, porque esse SAMP não pode ser um SAMP de um tamanho considerável, então é necessário fazer alguma coisa de apoio, alguma ação de apoio ali para fazer o tratamento de água, mas são pontos a ser considerados e pontos de uma sequência de eventos que acontece dentro de uma mina, né? Que realmente tem esse carreamento, tem o SAMP dimensionado, o SAMP que funciona também como tratamento ali da qualidade de água, e quando às vezes precisa fazer algo adicional, ali ainda tem uma estação de tratamento, vai ser avaliado a caso. Mas o mais importante é isso, toda uma sequência, essa sequência está dentro da pós-graduação, em relação a transporte de sedimento, a relação ao SAMP e depois a qualidade de água, porque você tem uma visão. E principalmente, quando eu comentei que nos próximos anos há uma tendência de ter mais pilhas ou empilhamentos dentro da mineração, é que essa área realmente vai acabar ficando cada vez mais forte e o conhecimento tem que ser cada vez mais apurado para atender todos os clientes, todas as mineradoras em relação a isso. Então, são pontos cruciais dentro da nossa pós-graduação, que foi elaborada de forma a abranger aí tanto a segurança de barragem, quanto também a área de mineração, de forma a ver o ponto de vista de recursos hídricos. Então, José, chegando aqui no nosso quinto problema, a gente conseguiu aí trazer o que a pós-graduação vai ter de sequência, vai ter também de abordagem, tanto na segurança de barragem, quanto na própria mina,
tudo que pode acontecer em questão de recursos hídricos. Essa é a ideia da pós-graduação, trazer o dia a dia de recursos hídricos dentro de uma mina, dentro de uma empresa de minerador, o que acontece, quais são as ações. Essas são as principais, pelo menos, ações em relação a recursos hídricos. José, seria Perfeito, Daniel. basicamente isso. Agradeço aí a exposição. Só destacando, pessoal, então, quem não anotou aí, anotem esses 5 pontos. Aí eu tenho certeza que se você não esbarrou ainda com esses pontos na sua trajetória profissional, você está próximo de esbarrar, porque isso daí é bastante comum, né? Cada ponto que foi mencionado aqui é basicamente o que é vivido aí no campo de batalha, no dia a dia prático mesmo dos projetos, tá? Em adicional, pessoal, destacando também, né, o projeto da pós-graduação, que nós mencionamos em alguns momentos aqui ao longo da apresentação, tá? Eu queria agora abordar aqui com vocês, né, explicar um pouquinho como que vai funcionar esse projeto da pós-graduação. Muitos já se inscreveram, outros ainda não, né? Então, eu queria só detalhar para que vocês tivessem todas as informações necessárias aqui para tomar a decisão de vocês, ok? Antes disso, queria agradecer aqui a presença do Daniel. Daniel, muito obrigado aí mais uma vez pela apresentação, por sempre estar compartilhando a sua visão, as suas experiências práticas aí do dia a dia com o pessoal, tá? Então, queria deixar mais uma vez esse agradecimento pela sua presença, pela exposição e também por ter organizado todo esse curso da pós-graduação aí, que nós já iniciamos a primeira turma e estamos agora com as matrículas abertas para a segunda turma, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, José. Muito obrigado aí pelo convite aqui de estar falando um pouco sobre a pós-graduação, sobre como realmente foi pensada a pós-graduação em relação a essa sequências de disciplinas. Eu acho que é fundamental para o engenheiro, realmente para quem quer trabalhar na área, ter conhecimento e também ter uma, uma sabedoria mais avançada aí em relação a essas disciplinas. Agora, José, também queria dar um ponto aqui importante que eu acho que também vai fazer parte da nossa pós-graduação, que são alguns pequenos workshops, tanto na área de recursos hídricos, que a gente gostaria de falar de inteligência artificial e também gostaria de falar de BIM voltado para projetos de recursos hídricos. Até inserindo aqui que esses são 2 pontos que aí a gente vai abordar em workshop dentro da pós-graduação. Eu acho que são de muita relevância a gente falar isso hoje, até para todo mundo ter realmente esse conhecimento. Show de bola, Daniel. Fechado. Agradeço aí mais uma vez a participação. Agora nós vamos seguir aqui com esse detalhamento. Vamos detalhar também a questão aqui dos workshops. Tá bom? Muito obrigado. Até uma próxima, Daniel. Valeu. Obrigado, até mais. Bom, pessoal, dando sequência aqui então, como vocês viram, né? Nós criamos esse projeto também dessa especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, validada pelo MEC, com mais de 420 horas voltadas para recursos hídricos aplicados na mineração. E o grande diferencial dessa pós é essa visão prática, 100% prática. Eu sei que existem outras formações na área de recursos hídricos, muitas vezes trazem um conceito, trazem uma visão um pouco mais teórica, ainda conceitual, não tão aplicada no dia a dia, né? Então, a nossa pós, ela não tem uma pretensão de ser uma pós ali, muito acadêmica do ponto de vista de ser engessada ou muito teórica. Não, nós queremos trazer realmente a prática. Os profissionais que estão atuando no mercado, os profissionais que estão colocando a mão na massa, trazer o que está sendo utilizado no mercado, está funcionando no mercado de recursos hídricos. Por isso que nós organizamos, então, aqui essa pós-graduação, que eu queria apresentar alguns detalhes para vocês agora, tá? Então, primeiro ponto, né? Nós temos aqui a coordenação técnica na mão do Daniel Dourado, que acabou de apresentar aqui para a gente, né? E justamente organizou todo o programa de pós-graduação, organizou toda a ementa, né? E tem olhado aí com carinho para cada disciplina, ok? Bom, nós temos o seguinte, pessoal, essa pós-graduação ela é ao vivo e online, ou seja, são encontros ao vivo, mas acontecem aqui na internet, acontecem dentro de um grupo do Google Meet, ok? Quando que acontecem esses encontros? Uma vez por mês, um final de semana por mês, tá? Então,
No final de semana de aula, nós teremos aula da sexta-feira, das 18 horas até as 22, sábado das 8 às 18, domingo das 8 ao meio-dia, obviamente com intervalos, né, para café, para água, para banheiro, horário de almoço, tudo certinho, tá? Mas essa é a janela de aulas. Então, como a pós-graduação tem a duração de 1 ano, ou seja, 12 meses, nós teremos 12 encontros, tá? Ao vivo e online com a turma, beleza? Essa pós-graduação já é validada pelo MEC, já tem 420 horas de conteúdo voltados aí para a parte de recursos hídricos aplicados na mineração, ok? O ao vivo, pessoal, a questão de ser aula ao vivo e online facilita bastante você que fala de outro estado, de outra localidade, né? Então, consegue se aperfeiçoar, consegue afiar o seu machado, entender como esses grandes profissionais que estão atuando no mercado estão resolvendo esses problemas do dia a dia da mineração, sem sair da sua casa, né? Aí no conforto da sua casa, né? Ao mesmo tempo que você tem acesso ao vivo, então qualquer dúvida, qualquer troca de experiência que você queira fazer, logo ali na aula você consegue fazer ao vivo com a turma e com o professor, fortificando aí o seu networking, ok? Após ela é reconhecida pelo MEC, como eu comentei, e isso dá um upgrade muito grande aí para o seu currículo, tá? Então, as empresas de consultoria, de projetos, principalmente de Minas Gerais, do Pará, da Bahia, da região de Goiás, né? Então, as empresas de projeto, de consultorias, as empresas de mineração em si, quando olham para um profissional que tem no currículo mais de 400 horas, né, específicas para recursos hídricos aplicados para a mineração, né? Esse é um baita diferencial para o olhar aí dessas empresas, porque hoje em dia, pessoal, além do diploma, além do currículo, upgrade, também saber fazer as coisas na prática. Esse é o grande diferencial, né? Então, aquele aluno que consegue aprender nessas disciplinas práticas e resolver esses problemas do dia a dia, o valor dele de mercado aumenta bastante, ok? Nós teremos também, pessoal, suporte integral para os alunos via plataforma de aulas, via WhatsApp, via e-mail, tá? Aonde você quiser mandar sua dúvida, nós estaremos ali com uma equipe de suporte para te responder de prontidão, ok? Além disso, né, você que vai participar da aula ao vivo vai ter acesso ao professor ali ao vivo, então qualquer dúvida na aula você já consegue tirar ali mesmo, tá? Então, a ideia é que você avance nessa especialização sem dúvidas, vá sanando as dúvidas e galgando novos degraus aí, ok? Ah, professor, mas eu tive lá um imprevisto num sábado, num domingo, numa sexta, não consegui participar, ou já tenho um compromisso ali específico. Pessoal, fica tranquilo que as aulas todas vão ficar gravadas na plataforma, ok? Então, nós já deixamos essas aulas gravadas para que o aluno tenha segurança que não vai perder o material. O ideal é que você esteja ao vivo com a gente, porque você ganha no ao vivo, com a interação, com o network, tirar dúvida na hora, mas caso você tenha algum imprevisto nas datas de aula, você tem a segurança aí de assistir a gravação ao longo do ano letivo, quantas vezes você quiser repetir, ver, quantas vezes você precisar, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos algumas disciplinas, né, nesse primeiro slide, que são as 3 primeiras. A primeira é de instrumentação e monitoramento de bacia hidrográfica. Com certeza você sabe que isso tem sido já uma realidade nas bacias aqui no mercado de mineração, tendo em vista, né, já esse empenho, esse incentivo inicial que nós estamos vivendo para começar a monitorar, instrumentar essas bacias, né? Muitas vezes utilizar mais os dados da bacia mesmo para calibrar o nosso modelo, para criar o nosso modelo, do que utilizar muitas vezes modelos aí de fora do Brasil, que tem outro clima, outro relevo, outra geografia que a gente traz para cá, mas que muitas vezes foge ali da faixa de validação. Então, a parte de instrumentação, monitoramento já é uma realidade. A gente sabe que quem vai conseguir colher muitos frutos disso, né? Vão ser os profissionais que vão vir aí daqui 20, 30 anos, que vai já ter um histórico, como a gente mencionou aqui, mas é importantíssimo a gente dominar essa área para conseguir atuar e pavimentar esse caminho aí que já está sendo pavimentado, tá? Segunda disciplina, ideologia estatística. Eu tenho certeza que você, na sua graduação, sempre fugiu aí de estatística, ou pelo menos teve muita dificuldade de entender estatística, ainda mais aplicado na hidrologia, mas ao mesmo tempo é uma disciplina importantíssima. Quando a gente fala de hidrologia estatística, a gente está falando de mais assertividade nos nossos dados de chuva, nos nossos dados de vazão, e quando a gente tem mais assertividade
nesses dados, que eles estão no começo da nossa cadeia produtiva, a gente tem mais assertividade no nosso fluxo de trabalho. Se eu tenho uma vazão ali que foi mal estimada, né, ou foi estimada de forma errada, algum método errado, tudo que vem depois vai estar errado. Né? O meu vertedor vai estar errado, porque ele está sendo dimensionado para uma vazão que não é uma vazão adequada. Né? Então, hidrologia estatística tem que ser reforçada e logo no início, porque está no início da nossa esteira de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos aqui a nossa prima, né, da hidrologia, a hidráulica. Né? A hidráulica ali, principalmente para dispositivos de drenagem na mineração, a gente tem que saber na ponta da língua ali. Né? Então, os tipos de regime, dissipação de energia, descidas hidráulicas, canaletas, vertedores. Então, tudo isso, né, que envolve a hidráulica na veia ali, a gente precisa ter essa visão prática, quais são as ferramentas, como utilizar na prática, além da teoria, trazer para o dia a dia prático a hidráulica também na mineração. Depois nós teremos aqui disciplinas de softwares, né? Então nós temos aqui geoprocessamento aplicado à mineração. Nessa disciplina a gente vai aprofundar a nossa visão utilizando o QGIS, que é um software gratuito de geoprocessamento, fazendo dessa ferramenta realmente, utilizando essa aula como um ferramental, preparando ali muitos materiais que a gente vai avançar com esses materiais ao longo do projeto. Né? Então, nós temos aqui download de tratamento de MDE, modelo de de elevação, nós temos a delimitação de bacia hidrográfica, caracterização de bacia hidrográfica, interpolação de chuva e muitas informações que estão também no início da nossa cadeia de projeto de consultoria. Quanto mais assertividade, melhor é a qualidade da informação. Depois a gente vai ter a disciplina de projeto e operação de vertedores com uso de softwares. E essa disciplina, inclusive, é ministrada pelo Otton Rocha, né, que tem mais de 40 anos aí de formado na área, uma bagagem incrível aí dentro dessa área, né? E além da disciplina do Otton, nós temos um workshop complementar feito com a equipe da Flow 3D. Então nós temos aqui uma casadinha, né? Serão 2 encontros nessa disciplina, uma ali para a gente avaliar projeto e operação de vertedor com o Otton e outro encontro de workshop para a gente colocar ali o Flow 3D para rodar. E, inclusive, todos os alunos terão uma licença estudantil de 30 dias para utilizar o Flow 3D nessa disciplina, ok? Logo na sequência, a gente tem uma disciplina também de modelagem de drenagem utilizando CFD também, porém agora utilizando o OpenFOAM, que é uma outra ferramenta de CFD, porém com a versão gratuita, ou seja, ele é 100% gratuito para você utilizar e desenvolver as suas modelagens também em 3D. Beleza? Avançando aqui, pessoal, balanços hídricos e segurança hidráulica em mineração. Esse tema que não pode ficar de fora. O tema de balanços hídricos, principalmente aqui para barramentos dentro da mineração, o controle de entrada, saída de água, tudo isso daqui, pessoal, passa por essa disciplina, que é a disciplina número 7 da pós-graduação. Falando em não ficar de fora, a reologia, né, como até o Daniel mencionou também, é um tema importantíssimo hoje, que vai ser tratado dentro da disciplina 8. E logo na sequência, como nós abordamos aqui também, estudos de ruptura hipotética com auxílio de software. Essa disciplina, pessoal, exemplifica bem o que nós vimos aqui também no workshop, né? A sequência é importante para desenvolver esse estudo, né? Essa visão multicriterial, multidisciplinar, né? Então é isso que nós vamos observar e exercitar também nessa disciplina, ok? E no nosso último trimestre nós teremos aqui um tratamento mais voltado para sedimento e qualidade da água, ou seja, dimensionamento de estrutura de contenção de sedimento, transporte de sedimento com auxílio do REC-RAS, né? Então, desenvolver esses modelos de transporte de sedimento e a qualidade da água aplicada na mineração, ok? Aqui são alguns dos professores que vão ministrar as disciplinas aqui dessa pós-graduação. Então, temos aqui o Valfrido, que vai ministrar a disciplina de hidráulica, o Felipe Ângelo, que vai ministrar a disciplina de CFD, utilizando o OpenFOAM, que ele tem uma vasta experiência nessa ferramenta também. O Otton Rocha, que vai ministrar a disciplina de projeto e operação de vertedor. O Pedro, né, que tem uma bagagem gigante, um conhecimento muito aprofundado de hidrologia estatística, que vai ministrar também essa disciplina. A Estela vai estar com a gente, Ana Carolina, Alessandro, o Wesley, o André e o Daniel Dourado como coordenador aqui da nossa turma, ok? Então, olha só, pessoal, você que vai se matricular nessa pós-graduação, você vai receber 3 bônus aqui muito especiais, tá? O primeiro bônus é um acesso integral à nossa plataforma
de capacitação chamada Sobre as Águas. Então, além da pós-graduação, né, que vão ser os encontros ao vivo, que vai ter a gravação, etc, etc, nós teremos aqui também, né, disponível aqui para vocês como um bônus mais de 200 horas de diversos cursos como QGIS, ArcGIS, Civil 3D, RecHMS, RecRAS, OpenFOAM, drenagens, né? Python para hidrologia, entre outros treinamentos já confeccionados, já gravados, que você vai ter acesso a todo esse pacote de informação, a todo esse pacote de capacitação. Então, acesso integral à nossa plataforma Sobre as Águas, tá? Essa plataforma hoje ela é vendida no mercado por cerca de R$ 2.500 e aqui ela vai de bônus para vocês, beleza? Segundo bônus, pessoal, nosso programa de indicação, SA Professional, ou seja, nós recebemos muita demanda dessa área, né, indicações, pedido de indicações de profissional, como nós recebemos essa semana, inclusive, que nós já compartilhamos no nosso grupo SA Pro, indicamos uns 3, 4, 5 currículos ali para a empresa, né? Então, além de indicação de profissional, parcerias para execução de projeto, de consultoria. Então, toda essa demanda nós compartilhamos com os alunos que participam do SA Pro. Esse SA Pro, ele é pago anualmente, e aqui, na verdade, ele vai como bônus para vocês também. Então, vocês ingressando na pós, vocês já ingressam nesse programa SA Pro, e caso vocês queiram receber essas novidades de indicação, de pedido de indicação, de currículo, de trabalho, de consultoria, de montar empresa, de parcerias, você vai estar dentro desse network, ok? Falando de network, você vai receber também o acesso ao grupo de alunos da turma 2 aqui da pós de mineração, para a gente fortalecer essa troca de informação com a turma e trocar muita figurinha por lá. Beleza? Então, olha só, pessoal, plataforma Sobre as Águas, cerca de R$ 2.294, o SA Professional, R$ 597, grupo de WhatsApp zerado, né, vai na faixa, programa de pós-graduação, tá? 12 parcelas de R$ 1.538,80, tá? Esse é o preço para você ingressar nessa turma 2 da pós-graduação de recursos hídricos aplicados na mineração, ok? Nós fizemos aqui um abatimento dos bônus, né? Ou seja, plataforma vai como bônus, SA Professional vai como bônus, grupo do WhatsApp tudo como bônus, né? Então, nós reduzimos aqui a parcela para 12 parcelas de R$ 1.249,70. E por fim, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma promoção nesse workshop para você garantir a sua matrícula por apenas 12 mensalidades de R$ 799,70. Para você que não faz parte aqui do nosso universo aqui da Sobre as Águas, né? Não faz parte aqui da plataforma Sobre as Águas, e você que já é aluno nosso vai ter um descontinho aí a mais, 12 parcelas de R$ 699,70, tá? Então, um desconto aqui de 40%, mas esse desconto aqui vai ter um prazo muito curto, pessoal. Nós já estamos aí próximos aí de ingressar, de iniciar as aulas, vai começar dia 13 de junho, tá? Então, a qualquer momento aqui esse desconto pode sair do ar, tá? Então, enquanto isso, nós temos aqui o link na descrição aqui desse vídeo para você garantir, né, a sua vaga nessa pós-graduação de recursos hídricos aplicados na mineração, ok? Nós vamos deixar também aqui, pessoal, o link, né, na descrição, já está na descrição aqui desse vídeo, tá? Para você conseguir participar com a gente. E vou deixar aqui também na tela para vocês esse QR Code, e nesse QR Code você acessa também, tá, a página de inscrição e você consegue garantir a sua matrícula, tá certo? Então, pessoal, nós temos também um plano empresarial. Então, se você faz parte de alguma empresa, trabalha como CLT, entre em contato com a gente, que nós podemos apresentar um plano aí para sua empresa, tá? E uma frase que eu sempre gosto de deixar para os alunos é: a mente que se abre para algo novo nunca mais será a mesma. Frase do Einstein, e essa frase reflete muito a nossa realidade. Então, os alunos que ingressarem agora na pós-graduação, daqui a um ano, né, vão estar com a visão aí totalmente modificada, alterada, a nossa mente vai evoluir, não tem mais como retroceder, não tem como desver tudo que a gente vai vivenciar juntos aqui nessa pós-graduação, tá certo? Então faz o seguinte, clica aí no link da descrição ou aponta o celular,
para esse QR Code, você entra na nossa página de inscrição, ali você vai ter mais algumas informações, vou até compartilhar com vocês aqui, tem mais um vídeo explicativo, tem aqui a nossa grade das disciplinas, nós temos aqui também algumas informações complementares, temos aqui também o quadro de professores, né? E temos aqui embaixo também, né, algumas as indicações aqui para as matrículas, e temos aqui embaixo algumas dúvidas também frequentes nessa página, ok? Então, acesse aí pelo QR Code, faça a sua matrícula e nós te esperamos dentro da pós-graduação. Beleza? Então, pessoal, queria agradecer muito aqui a atenção de vocês por estarem presentes aqui nesse workshop. Espero que nós tenhamos aqui contribuído com esses pontos aqui de atenção, essas possíveis soluções aqui para a gente trabalhar com segurança dentro desse mercado, ok? E você que já fez a sua matrícula, seja muito bem-vindo, estaremos juntos aí ao longo deste ano. Você que não fez ainda a sua matrícula, link na descrição, garanta antes que essa promoção saia do ar, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então, grande abraço para vocês, até uma próxima, tchau, tchau.